Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, como todos os assuntos que a gente fala aqui no Manhã Bandeirantes, que é sobre essa questão de aposentadoria, do direito previdenciário. O nosso convidado hoje é o Washington Barbosa. Quero agradecer aqui também a Rosana Riff, que fez esse contato para a gente. O Washington é especialista em direito previdenciário. Eu queria começar com você, Washington, dizendo para você da nossa alegria em ter você conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, boa semana para você. Bom dia, Edson. Bom dia, nossos ouvintes. Muito obrigado aí. Washington, olha, eu sei que algumas falhas aí no registro do tempo de contribuição e na comprovação de documentos estão entre os erros de cálculo de aposentadoria mais comuns. Isso acontece porque as pessoas começam a se preocupar com a aposentadoria só quando elas estão perto da aposentadoria? É isso que acontece, Washington? Ótima pergunta, Edson. Então mas me permita separá-la em dois pontos, né? O primeiro ponto é que você falou da questão dos erros, né? Existe um extrato de contribuições que é chamado de CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro ele está disponível no meu INSS. Você sabe, né, caro ouvinte, Edson, que é aquele sisteminha que você chega lá na internet ou mesmo pelo celular, chamado Meu INSS, e aí você tem todas as suas informações. Primeiro ponto, primeira dica, é muito importante que você, de vez em quando, entre nesse sistema e dê uma olhadinha para ver se os seus registros de vínculos empregatícios estão feitos adequadamente, a data de entrada, a data de saída, o valor do salário registrado. Esses pontos são muito importantes para você ver frequentemente. Agora, Edson, você falou muito bem, né? As pessoas só deixam para pensar em aposentadoria lá para os 50 anos, 50 e poucos, quando já está relativamente perto. E aí, esse é um problema brasileiro, né? Porque, assim, a aposentadoria você deve planejar desde os primeiros momentos. Edson, só para você ter uma ideia, meus filhos, né? Eu tenho trigêmeos, né? Esses trigêmeos estão hoje com 22 anos. Vamos fazer agora em abril 22 anos. Desde o dia que eles nasceram, eu contribuo para a previdência complementar deles. Aos 18 anos, eles poderiam sacar esse dinheiro, se quisesse, ou mantê-los, né? Todos eles, uma delas sacou, os outros dois continuaram. E ela sacou porque ela começou um negócio e foi investir no negócio dela. Mas veja, é muito importante você começar cedo a pensar na aposentadoria. E parece que as pessoas também, como você está dizendo, a gente já comprovou também, as pessoas deixam para se preocupar com isso muito tarde. Depois é uma correria para conseguir documento, às vezes a empresa já fechou, não existe mais, aí é só dor de cabeça. Aí de repente aparece um ou outro interessado em ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. É complicada a situação, hein, Washington? Sim, sim, com certeza. Olha, você só confirma o que eu acabei de falar. É importante você checar com uma certa frequência, você checar lá o seu CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E realmente, assim, às vezes, quando as pessoas procuram, já é tarde demais. Exatamente pelos ótimos exemplos que você deu. A empresa foi extinta, ou teve um acidente, pegou fogo, mudou todo mundo, se perderam os registros dessa pessoa. E aí fica muito complicado se isso não estiver no cadastro bonitinho. Se estiver no cadastro, aí não tem problema nenhum. A empresa não pode mais existir, pode ter pegado fogo, pode sumir do mapa, sem problema. Se está registrado lá, o registro não sai. Ele fica lá colocado. Então, você tem que ver se ele entrou. Se ele entrou, tudo bem. Agora, algumas dicas nessa situação. Você falou em incêndio. E, por incrível que pareça, às vezes ocorre com uma frequência maior do que a gente imagina. Aí, você pode ter, se você tiver amigos, né? Amigos que trabalharam com você lá naquela época que você trabalhava naquela empresa e que já vieram a se aposentar, veja,
Essa pessoa tem que ter trabalhado na mesma empresa e ao mesmo tempo de você. O que é que você pode fazer? Você pode falar com esse amigo, pedir o que a gente chama de uma prova emprestada, ou seja, você vai pegar o processo dele de que foi deferida a aposentadoria e nela tem lá o registro daquela empresa, né? Edson Souza Limitada, está lá o registro da empresa, né? E é a mesma empresa que você está querendo justificar, comprovar que estava trabalhando. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá. Poxa, essa é uma dica excepcional. Eu confesso para você, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa possibilidade. Agora, com quantos anos a pessoa pode se aposentar? Parece que cada virada de ano, cada vez que a gente estoura uma champanhe, aumenta o prazo, Washington? Não sei se o brasileiro hoje está conseguindo estourar champanhe, né? De repente, Tem isso também. ele não está conseguindo, né? Mas, assim, são duas coisas, vamos separar. Nós temos as chamadas regras permanentes, que foram alteradas lá em 2019 com a reforma da Previdência. Nessas regras permanentes, as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Os homens se aposentam com 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Essas são as regras permanentes, que valem para as pessoas que começaram, que entraram no sistema a partir de novembro de 2019. Washington, mas eu estou no sistema há bem mais tempo, né? Nós, né, Edson, nós já temos aqui alguns cabelos brancos, Nem né? me fale. E aí já faz muito tempo que a gente entrou nesse sistema e que trabalhou, né? Mas, assim, nesse aspecto, você que entrou antes de novembro de 2019, você tem direito ao que a gente chama de regra de transição. É isso, Edson, que você está falando, que a cada ano vai aumentando, tá? A cada ano vai ficando um pouquinho maior. Por quê? A regra de transição, ela serve para, como o próprio nome diz, suavizar a regra atual em relação à regra futura e fazer uma transição. Ela vai crescendo pouco a pouco. Então, a idade e os pontos, eles aumentam a cada virada de ano. Poxa vida, eu queria perguntar para você também, Washington, aproveitando você aqui, o Washington Barbosa, que é nosso especialista em direito previdenciário, queria perguntar para você com relação à questão um assunto que também sempre acaba sendo discutido, sabe, acaba sendo trazido para as pessoas, ou na reunião de família, ou na reunião do futebol, que é a questão da aposentadoria por invalidez. Essa invalidez, isso ainda existe e é mais difícil de comprovar, Washington? Ótima pergunta, Edson. Veja, a aposentadoria por invalidez, né? Hoje ela mudou o nome para aposentadoria por incapacidade permanente, mas todo mundo continua falando aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, essa aposentadoria por invalidez, vamos chamar assim, você tem que comprovar que você está incapaz de trabalhar. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, caro ouvinte, não é você estar doente. Eu tenho uma doença que me leva para a vida inteira. Tá? Por exemplo, eu sou hipertenso. É uma doença? É uma doença. Vou levar a vida inteira? Infelizmente vou. Tomo lá meus remedinhos todo dia, tudo tranquilo. A pressão está de criança. É uma doença. Essa doença me impede de trabalhar? Não me impede de trabalhar. Então, primeiro ponto, doença é uma coisa, incapacidade para o trabalho é outra coisa. E aí, vamos lá. Incapacidade para o trabalho, como é que você prova isso? Por meio de laudos médicos e depois por meio de uma perícia, que vai ser feita pela Perícia Médica Federal, né? Que a gente chama também comumente de perícia do INSS. Então, veja, você vai ter que trazer provas que você está incapaz para o trabalho. Então, o médico perito ele vai analisar esse laudo e vai analisar você.
para ver se realmente você está incapaz para o trabalho. Agora, um ponto interessante, Edson, é que, assim, às vezes, determinadas doenças, vamos chamar assim, são motivo para aposentadoria por invalidez de algumas pessoas e não são para outras. Por exemplo, que Deus o livre, isso não vai acontecer absolutamente nunca. Mas você, um radialista com essa voz maravilhosa, se você tem um problema nas cordas vocais que te impede de falar por um tempo maior, né? Tipo, você fica aí a manhã inteira falando conosco e passando todas essas informações. Se acontece isso, você vai ficar incapaz para o seu trabalho habitual, que é o trabalho de radialista. Agora, eu sou advogado, eu sou consultor, o que é que eu faço? Na verdade, se eu tiver um problema de voz, eu fico incapacitado para o meu trabalho? Não. Eu só não vou poder, em alguns casos, fazer uma sustentação oral ou coisa do tipo. Né? Agora, eu também sou professor. Eu, enquanto professor, se houver isso, eu vou ter uma incapacidade para o trabalho de professor? Sim. Para o trabalho de advogado? Não. Agora, Washington, você falou aí do INSS, fatalmente a gente ia abordar esse assunto também. Um assunto que também incomoda demais no setor previdenciário é a demora para fazer a perícia, né? Às vezes é assim, o cara também não está querendo voltar a trabalhar, ele está até gostando que demore isso. Mas tem gente que tem a necessidade de voltar logo para o trabalho, já resolveu o problema, fez uma cirurgia, ela está tudo certinho. Essa perícia também demora demais, hein, Washington? Poxa, esse é um grande problema. Te digo, foram implantadas algumas alterações que, para determinados casos, até agilizou muito isso, Edson, que é o chamado ateste médico. Esse ateste médio é um sisteminha, na verdade, você vai entrar lá no meu INSS, vai encaminhar os seus laudos por esse sistema e a perícia ela é feita uma perícia documental e não uma perícia presencial. Então, essa que vale para doenças facilmente comprovadas e que tenham um afastamento de até 90 dias, você vai passar por esse rito, vamos dizer assim, simplificado. Tá? Um exemplo, poxa, o cara quebrou a perna, ele vai ter que ficar 60 dias fora. Gente, eu tenho um raio-x, eu tenho um laudo do médico, eu tenho uma foto do cara com o gesso. Para que fazer uma perícia presencial? Então, isso é feito documentalmente. Isso acelerou, justiça seja feita. Né? Quando tem problema, eu reclamo. Quando tem solução, eu elogio. Agora, os demais casos têm de passar pela perícia médica federal. E aí começa o problema. Primeiro, agora mesmo, eles estão em greve. Tá? Eles estão em greve há 2 semanas. O INSS começou a cortar os salários desses peritos, né? E aí, poxa, se está em greve, atrasa tudo. Uma coisa que já é difícil, já leva um tempo maior, acaba levando um tempo maior ainda, porque, sei lá, você estava com a perícia marcada para a semana que vem. O perito está de greve, você vai entrar na fila de novo, isso vai virar essa semana que vem, vai virar daqui a um mês, vai virar daqui a 2 meses. E aí você me pergunta, o que é que eu posso fazer nesse sentido? Na situação atual, você, enquanto beneficiário do INSS, que está com problema e deu entrada no teu pedido de incapacidade provisória, né, que é o antigo auxílio-doença, e não foi atendido, aí a tua única solução administrativa é esperar que isso aconteça. Judicialmente, se você procurar um advogado de sua confiança, especialista na área, aí ele pode tomar algumas providências, que é entrar com ação pedindo isso e pedindo o que a gente chama de uma cautelar, de uma liminar. Então, geralmente, em muitos casos, os juízes acabam autorizando você receber aquele valor
antes de qualquer perícia. 10 horas e 50 minutos, estamos ouvindo o advogado especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Washington, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu estou meio descontente, Washington, com o valor da minha aposentadoria. Existe algum risco na revisão da aposentadoria? Se eu peço para fazer a revisão, pode ser que eu receba menos do que eu estou pretendendo? Pode ser que eu fique um período sem receber esse benefício? Conta para nós, por favor. Ótimo, ótimo. Então, veja. Se você lá atrás pediu a tua aposentadoria, já está recebendo a tua aposentadoria, num prazo de até 10 anos do primeiro pagamento, tá? Até 10 anos do primeiro pagamento, você pode pedir a revisão. Então, vamos lá. Vamos por partes, tá? Primeiro ponto. Isso não é uma coisa que você vai chegar, tô achando ruim, então vou pedir. Calma, calma. Você tem de procurar, e tem realmente, gente, não tem outra forma. Você tem de procurar um especialista que ele vai analisar teu caso concreto e vai ver se pode ou não requerer uma revisão do valor do teu benefício. Essa atitude, se a pessoa, o advogado, vê que há necessidade, né, que você tem direito a uma revisão, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar com o processo administrativo pedindo a alteração desse valor. Mas, Edson, você fez duas perguntas em uma. Pode fazer? Pode fazer. Tá? E você fez uma outra pergunta. Eu corro o risco de o valor da minha aposentadoria ser diminuído? Não. Salvo, sempre no direito tem um salvo, né? Ai, meu sempre Deus. tem a exceção. Então, assim, salvo se for comprovada fraude, né? Ou falsificação, algum aspecto específico, né? Principalmente fraude, na tua aposentadoria. Tá? Agora, se o INSS errou lá atrás, né? A possibilidade dele alterar, ela é muito pequena. Muito bem, ouvimos aqui o Washington Barbosa, ele é especialista, advogado especialista em direito previdenciário, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas e também CEO da WB Cursos. Agradecendo aqui ao Márcio Santos e também a Rosana Riff, da EBD2 Comunicação Jurídica, que nos proporcionaram essa conversa com o Washington Barbosa, que esclareceu vários pontos aqui a respeito da nossa vida previdenciária. Muito obrigado, boa semana para você, viu, Washington? Eu que agradeço, uma ótima semana para os nossos ouvintes